Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre programação das atividades, né? Nós estamos aí avançando capítulo por capítulo do nosso livro, né? Ó, tô aqui com o meu, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre programação das atividades, um aspecto bem importante da nossa prática, né? Dentro da TCC, a gente trabalha muito com programação das atividades, né? Principalmente aí nos casos de depressão, a gente precisa bater bastante nessa tecla para que o nosso paciente ele vá aos poucos ali evoluindo, tá? Então, um dos passos iniciais aí, mais importantes nos casos de pacientes deprimidos, é programar atividades, né? Por que que é tão importante? Uma pessoa, quando ela está deprimida, quando ela está em um quadro depressivo, ela vai deixando de realizar suas atividades. Atividades rotineiras, atividades de autocuidado, atividades prazerosas, né? Então, a maioria, ela vai se afastando, né, dessas atividades, vai deixando de ser ativo, evitando pelo menos algumas atividades, né, que antes proporcionavam um sentimento de realização, né, de controle, de prazer, e conexão, que melhorava o seu humor. Né? Então, a gente sabe que a gente precisa desses reforçadores, né? Porém, a pessoa, quando ela está nesse quadro mais deprimido, ela tem dificuldades quanto a isso, tá? Então, é bem importante que a gente consiga estar realizando isso, tá? Pensando juntamente com as pessoas quais serão a programação dessas atividades, tá? Um erro muito frequente de nós profissionais, quando a gente vai trabalhar programação das atividades, é o seguinte, né? Às vezes, o profissional ele tem a ideia correta, né? Eu preciso programar as atividades, a gente precisa enriquecer o dia a dia desse meu paciente. Porém, ele pega, né, vai trabalhar lindamente aí uma rotina, né? Isso tanto com criança quanto com adultos. E aí a gente lista com esse paciente aí o que ele faz durante o dia, o que ele faz durante a sua semana, observa os déficits, né? Observa que não tem a prática de uma atividade física, que não tem uma atividade de lazer, uma atividade prazerosa, a gente percebe aí esses déficits. E aí o profissional com o maior, com o maior carinho, né, com a melhor possibilidade possível, né, ele quer enriquecer essa rotina. Porém, gente, não é obrigando o meu paciente. Não é eu que tenho que estabelecer qual é a atividade que ele precisa fazer. A gente volta naquela questão de que a terapia cognitivo-comportamental ela é colaborativa, tá? Primeiro, eu tenho que problematizar isso com o meu paciente, né? Então, não é eu olhar para aquela rotina que ele tem e falar, olha, você não está fazendo atividade física, precisa, porque atividade física não é isso. O meu paciente, ele vai se sentir cobrado, ele vai se sentir com muitas dificuldades, tá? Então, pensando nesse aspecto, acaba aí que a gente precisa trabalhar de uma forma mais leve, tá? Então, no primeiro momento, como que eu vou falar para vocês como que eu gosto de fazer para que vocês entendam. No primeiro momento, a gente senta e elenca mesmo, né? Pede para o paciente descrever como é o seu dia a dia, a sua rotina, e ali sim a gente já consegue perceber é, esses déficits, né? A pessoa não sai de casa, a pessoa fica muito sentada na TV, fica só no celular. Então, a gente vê esses déficits, a gente vê a falta de atividades ali naquela rotina. E aí, eu vou questioná-lo sobre isso, né? Se ele gosta dessa rotina, se essa rotina, antes dele estar nesse quadro depressivo, também era assim. O que, por exemplo, ao longo do tempo, ele foi deixando de realizar, né? Ah, Ellen, eu fazia academia e depois que eu fiquei depressiva eu não faço mais, né? E aí eu questiono, mas por que que você acha que não faz mais? Ah, eu não tenho energia, eu não consigo, eu não me sinto bem mais. Então, num primeiro momento, a gente vai fazer essa problematização com a pessoa, né? Visto que depois ela começa a observar que, opa, realmente a minha rotina tá muito caidinha, né?
a minha rotina, ela foi deixando de acontecer, né? Eu fui deixando de fazer a minha aula de dança, eu fui deixando de fazer, de ler um livro que antes eu gostava muito, eu parei de sair com a minha família para comer algo. Visto isso, a gente resgata aquilo que o paciente mais gostaria de ser feito, né? Então, por exemplo, às vezes a criança, ou o adolescente, ou o adulto, ele vai ter uma memória afetiva daquilo, né? Ah, eu gostava muito de sair com o meu netinho, e eu não saio mais para levá-lo tomar sorvete, né? No caso do Abe, né, ela dá alguns exemplos também, eh, e aí a gente propõe que essa pessoa retorne a fazer aquela atividade. Não precisa necessariamente que seja naquela primeira intensidade que antes. A gente explica também essa desmotivação, né? Que às vezes a gente tá ali sem energia. Obviamente, né? A gente já fez uma psicoeducação, a gente já explicou o que a pessoa tem, a gente já fez aquela primeira avaliação que a gente já trabalhou nas aulas anteriores. E aí a gente começa a explicar o porquê da importância e necessidade que se retorne a fazer essas atividades, tá? Então, os clientes, né, com frequência, eles acham que não podem mudar a forma como se sentem emocionalmente, né? E ao ajudá-los a se tornarem mais ativos e dar-lhes o crédito por seus esforços são partes essenciais do tratamento. Então, o paciente que ele está depressivo, ele acha que ele não vai sair daquilo, né? Ele vai sempre continuar triste, mesmo que a gente proponha aí essa atividade que antes ele fazia e que agora ele deixou de fazer por algum motivo, né? Em função, muitas vezes, da depressão, ele acredita que isso não vai mudar. Porque, às vezes, pensar naquela atividade já não traz para ele algo positivo, né? Ele não tem ali, ele não acha que, eu vou voltar para academia e eu vou me sentir melhor, ou eu vou gostar de fazer aquilo como eu gostava antes, né? Então, eles não têm essa visão. Então, nós, profissionais, vamos ajudá-los a dar a oportunidade de retornar às atividades, né? Explicando fazendo toda essa explicação do funcionamento químico do cérebro, que também ajuda muito, tá? Para que a pessoa ali, aos poucos, ela vá fazendo as suas atividades, tá? E a cada passo, gente, a cada pequeno passo, a gente vai supervalorizar esses comportamentos, tá? Então, assim, o que que acontece, né? A gente vai valorizando isso e eles vão se motivando também a dar essa continuidade, tá? Então, no livro, a Judite traz também um tópico sobre a conceitualização da inatividade, tá? A inatividade, né, é esse fato do paciente estar ali sem realizar as suas atividades, né? Vai deixando de fazer, vou deixando de ir para academia, vou deixando de passear com os amigos, eu vou deixando de ir na igreja que me fazia bem, eu vou deixando de ler os meus livros, né? Então, essa inatividade relativa do cliente contribui para o seu humor deprimido, né? Pois ele tem uma escassez de oportunidades para adquirir um senso de domínio, né? Prazer ou conexão, o que leva a mais pensamentos negativos, que conduz a maior disforia e inatividade em um ciclo vicioso, né? Então, lá no livro, a Judite até coloca, né, que é um ciclo vicioso mesmo, tá? A pessoa, ela está inativa, ela não faz as suas atividades que antes ela realizava, não fazer essas atividades faz com que ela tenha pensamentos negativos, eu não consigo fazer, eu não consigo sair daqui, eu estou sempre triste, nada vai mudar. Esses pensamentos, né, de eu não consigo, não vai dar certo, não vou melhorar, faz com que reforce meu humor deprimido, né? E esse meu humor deprimido faz com que eu não faça atividades, que eu deixe de participar de coisas pontuais que antes eram importantes para mim, e aí ciclo vicioso de negatividade, né? Então, o nosso papel é conceitualizar isso com o nosso paciente. A gente vai trazer conteúdos dele, né? Então, por exemplo, olha, você está deixando de... Antes você ia lá com seus amigos toda sexta-feira para um happy hour, e você não está indo mais, certo?
vou dar um exemplo de um paciente meu há um tempo atrás para ficar bem mais visual assim para vocês. Esse meu paciente, ele amava, para vocês entenderem como que são atividades rotineiras, tá? Atividades simples. Ele amava fazer pão. Essa era a forma que ele tinha de presentear as outras pessoas. Então, ele fazia pão, ele visitava as primas, ele entregava o pão para as primas. Era uma forma de carinho, de atenção, de estar junto com as pessoas. Ele socializava através daquele pão, certo? Através daquele pão não, né, gente? Entregando pão, fazendo e tudo mais. Então, pensa, atrás dessa atividade de pão, ele ia no mercado, comprava os materiais, ele ia para casa, estava em movimento, fazendo pão, ficava o dia inteiro fazendo vários pães. E aí, depois que ele fazia, ele vendia alguns, ele entregava para as pessoas que ele gostava. Então, ele visitava essas pessoas, conversava com essas pessoas. Olha como uma coisinha fazia com que a gente girasse, né, se movimentasse, ele se movimentasse bastante. E aí, quando ele entrou no quadro deprimido, ele parou de fazer o pão. Então, ele parou de caminhar até o mercado, ele parou de ir no mercado, ele parou de visitar as pessoas, ele parou de fazer o próprio pão. Então, ele entrou nessa inatividade, certo? Então, o comportamento dele de não fazer o pão, né, passava pela cabeça que ele não conseguia mais fazer pão, que o pão nem era tão legal, as pessoas nem davam tanta importância para isso, né? Que ninguém estava sentindo falta, né? Que ele estava muito cansado, então ele não poderia fazer o pão. Esses eram os pensamentos negativos dele. E aí, em função desses pensamentos negativos, ele se sentia mais deprimido, eu não faço mais o pão, né? Ele tinha muito esse sentimento de tristeza que reforçava esse comportamento dele de não fazer o pão. Então, ciclo negativo, vicioso. E aí era super difícil para ele sair dessa situação. E aí, gente, dentro dessa atividade, né, dentro desse caso que eu contei para vocês, como que a gente passa a trabalhar essa programação de atividades, né? Não dá para mim propor para ele, olha, essa semana, fulano, eu vou colocar aqui para você realizar 3 vezes na semana pão. Pensa o quantas atividades tem dentro de fazer o pão, que eu falei para vocês, caminhar até o mercado, realizar as compras, voltar para casa, fazer o pão, assar o pão, embalar, entregar para as pessoas, vender, enfim, etc, né? Então, não dá para a gente propor, sabe, assim, um passo muito grande para uma pessoa que está inativa. A gente tem que propor pequenos passos, pequenos ajustes, né? De passinho em passinho, a gente vai ao longe com esse paciente, tá? Então, num primeiro momento, era proposto atividades para ele, dele ir até o mercado e comprar os alimentos, os ingredientes, né? Na verdade, comprar os ingredientes do pão, né? Então, ele tinha que ir, estocava, percebia ali, ele tinha que se programar para que a data de validade durasse um pouco mais, porque ele não ia fazer naquela semana. A gente monitorava como foi para ele, se foi difícil, se aquela semana ele tinha conseguido. Na outra semana, a gente trabalha um outro aspecto, entende? E aí, a cada pequeno passo que o nosso paciente, né, nosso cliente, ele consegue dar, a gente valoriza isso com ele, sabe? Eu falo que é igual criança, né? Criança a gente tem que valorizar as pequenas coisas, igual quando tá aprendendo a escrever, uma letrinha feia a gente valoriza, né? Então, um pequeno esforço, né? Uma pequena atividade, no caso dele, faz toda a diferença, né? No caso dele, por exemplo, eu comecei, ele caminhava até o mercado e era longe. Então, ele nem sentia vontade, ele nem queria caminhar até o mercado porque era longe. Então, a gente começou, por exemplo, estipulando que ele iria caminhar uma quadra, né? Ele ia andar ali em volta de uma quadra, né? E depois a gente foi estipulando mais, até que ele retornou a realizar o pão, tá? Então é isso, no primeiro momento, o nosso paciente precisa compreender esse processo de inatividade dele, esse ciclo vicioso de não fazer nada, vem pensamentos negativos, esses pensamentos negativos me fazem sentir mal, e me fazer sentir mal faz com que eu continue me mantendo inativo, certo? Então vamos lá para o nosso próximo tópico. Próximo tópico, conceitualização da falta de domínio e prazer.
Então, mesmo quando os clientes se engajam em várias atividades, eles costumam obter baixos níveis de satisfação e prazer devido aos seus pensamentos automáticos, autocríticos. Então, assim, gente, né, com todas as dificuldades que a gente tem, a gente consegue conceitualizar com o nosso paciente e a gente consegue fazer com que ele entre na prática de atividades, muitas vezes isso não significa que vai ser suficiente. Porque esses pensamentos automáticos, autocríticos, negativos, eles vão vir à tona, tá? Então, a gente tem que trabalhar ambas as partes, tá? Então, gente, mesmo que o nosso paciente ele se engaje em atividades, né? A gente fez toda essa conceitualização, a gente listou possíveis atividades que ele pode retornar a fazer ou novas que ele queira fazer. Mesmo assim, pode ser que esses pensamentos automáticos negativos, eles venham à tona e eles podem atrapalhar esse nosso processo. Por isso é tão importante que a gente realize uma monitoração do humor, né? Que a gente trabalhe esses pensamentos automáticos, tá? E ao programar as atividades, é importante prever pensamentos negativos que possam interferir no início ou na continuidade dessas atividades, tá? Então, pode ser que, às vezes, esses pensamentos negativos, eles vão atrapalhar o início, né? O começar, mas também pode ser que no início a gente consiga motivar, a gente consiga trabalhar esse aspecto, mas ao longo da realização das atividades, os pensamentos vão vindo à tona e vão prejudicar ele estar em movimento, tá? Então, a gente tem que monitorar isso e cuidar disso também, desse aspecto, tá? E também, né, pode diminuir esse sentimento de prazer. Então, às vezes, eu gostava muito de ler, mas agora parece que eu leio e não sinto tanto prazer. É algo que o nosso paciente ele vai relatar para a gente, tá? E a realização ou conexão durante ou depois das atividades, tá? Então, o que a gente percebe é que é um movimento e um esforço bem grande para o nosso paciente conseguir realizar suas atividades, entrar em atividades, e a gente precisa monitorar isso, porque às vezes começa bem e não se mantém, e às vezes tem dificuldade para iniciar. A gente vai auxiliar nesse processo para monitoração desses pensamentos, né? Questionar e validar esses pensamentos junto com o nosso cliente para que ele continue nas atividades, até que isso se torne comum, né? Até que isso volte a ter prazer, até que isso volte a estar no automático dele ali, tá? Porque, como eu falei, é um ciclo, né? Se ele faz as atividades, ele vai se sentir melhor. Tem pacientes que, por exemplo, né, a gente bate muito na tecla das atividades físicas, né? Que tem um benefício muito, muito bom, regula aí os neurotransmissores, né? Mas muitas vezes a gente vai ter aquele paciente que, quando a gente indica isso, ele está motivado, ele já se inscreve na academia, já vai participar e realizar suas atividades físicas, e logo após ele se sente muito bem e a gente reforça isso, então a gente vai ter esse tipo de paciente, mas a gente também vai ter aquele paciente que não é dessa forma, né? Ele se inscreve, que ele faz as atividades, mas ele não relata se sente melhor. Ele continua se sentindo desanimado, triste, com vontade de desistir, de não realizar mais aquelas atividades, tá? Então, a gente tem, né, que observar como é o padrão desse nosso paciente, né, e trabalhar para que ele entenda e ele continue realizando as suas atividades, tá bom? Então, programando as atividades, né? É importante ajudá-los a se reengajarem mais plenamente na vida, né? Então, pensando aí nas atividades, não é só fazer uma atividade física para regular neurotransmissores, não. Tem que fazer esse reengajamento na vida, né? Bom, eu deixei de fazer minhas atividades com os meus familiares, antes eu visitava os filhos, agora eu não visito mais. Antes eu gostava de fazer minhas próprias compras no mercado, agora não faço mais, principalmente nos casos de depressão, tá, gente? Então, alguns terapeutas pedem, né, aos clientes deprimidos que preencham um quadro de atividades no começo do tratamento, né? Então, anotando as atividades que realizam a cada hora e, caso estejam dispostos, avaliando seu sentimento de domínio e prazer.
Então, eles usam as informações para orientá-los na programação de atividades. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Desculpa, gente. Então, aquilo que eu falei para vocês. Sistematizar, né, fazer com que eles preencham quadros de atividades, por exemplo. A gente tem um modelinho, inclusive, no livro da Judite, faz com que a gente consiga visualizar aonde mora o bichinho do problema, né? Ai, a tarde inteira tá passando na frente da TV. Ou, ai, é à noite que se joga no sofá, come pipoca e não faz mais nada. Ah, no final de semana é assim. Ajuda. Porém, vale lembrar, gente, que não são todos os pacientes que vão aderir a esse tipo de, de atividade, né? De escrever a cada hora o que eu estou fazendo, fazer essa monitoração, né? Então, não é todos os pacientes que vão aderir. E aí cabe, né, ao profissional adaptar a técnica para a realidade do seu paciente, né? Então, se o meu paciente ele não escreve, eu posso ali durante a sessão estar conversando com ele e estar monitorando isso, né? Então, assim, vou voltar ao caso do paciente que eu já falei para vocês aqui do pão, né? Ele era um paciente um pouco mais velho, né? Então, para ele não queria, ele não queria fazer esse monitoramento por escrito, mas eu conseguia fazer com ele verbalmente, né? Fulano, o que que você faz ao longo do seu dia? Na segunda-feira, como que é? No fim de semana, como que é? A gente pode fazer esse monitoramento ali dentro da sessão, de uma forma verbal. Então, a técnica muitas pessoas criticam a TCC por ser muito protocolar, por a gente sistematizar demais as coisas, porém, a gente também tem essa abertura dentro da TCC de adaptar a técnica à realidade daquele paciente. Talvez eu esteja atendendo um idoso que ele não vai anotar, né? Ele não sabe escrever, por exemplo. Talvez eu esteja atendendo uma pessoa que não gosta de pôr por escrito, por diversas questões. Então, eu preciso, enquanto profissional, adaptar essa técnica, tá? Eu gosto de contar de um caso que eu peguei há um tempo atrás, em que a mãe levava a criança, né? Vou entrar no atendimento infantil, mas a mãe levava a criança numa psicóloga e ela propunha várias atividades, porém a mãe tirou a criança, né? Finalizou o processo com essa psicóloga, por quê? Dentro da realidade da mãe e da criança, não era possível realizar essas monitorações, né? Esse monitoramento. Então, a mãe se sentia mal, se sentia triste, a psicóloga cobrava ela para realizar. E, gente, não é assim, né? Então, não é assim. A gente precisa fazer esses monitoramentos, a gente tem uma sistematização dentro da TCC, mas às vezes a gente não precisa fazer protocolarmente da forma como está ali numa fichinha por escrito, anotado de hora em hora, não é isso. Eu posso fazer de uma forma mais simples, né? Chamar essa mãe, conversar, perguntar como que tá a rotina, como que tá sendo para realizar as atividades propostas, tá? Então, gente, esse monitoramento, ele ajuda a planejar, né? Planejar o que a gente precisa trabalhar, mas a gente precisa ter esse cuidado, tá? Então, o quadro de atividades, ele visa aí planejar, monitorar colaborativamente um dia inteiro, né? De hora em hora, o cliente ele pode usar essa programação como modelo, elaborando uma programação mais específica a cada manhã ou a cada noite. E a gente vai auxiliar nesse processo, tá? Então, a gente vai ajudando nosso paciente, nosso cliente a fazer essa programação, a enriquecer a sua rotina, tá? Então, quando a gente está falando da utilização de quadros de rotina, a gente tem uma facilidade nessa monitoração, né? Então, acaba que é visual, né? A gente pode pedir para o nosso paciente ele acabar circulando o que ele conseguiu fazer ou não, né? Mas, igual eu falei para vocês, não existe a necessidade obrigatória para que seja feito apenas no quadro. Então, essa monitoração ela é bem importante de ser feita, né, de ser realizada. Lá no livro, a Judite ela traz um modelo, né, de escala de avaliação para esses quadros de atividade, tá?
Então, lá no livro tem esse modelo, vocês podem estar verificando, e ela coloca, né, que fazer essas avaliações, né, que a gente precisa também fazer essas avaliações, né, depois que a pessoa faz as atividades, faz o quadro de atividades, ela precisa avaliar como foi fácil, quanto de prazer ela obteve naquela atividade, foi bom, foi tranquilo, foi difícil para ela realizar essas atividades, tá? Então, logo após as atividades, a gente também pede para a pessoa avaliar isso,